A paz do Senhor, irmãos. Os que estão aí fora, vamos adentrar. As crianças, chamem seus bebês. Vamos começar mais um culto de domingo para a glória do Senhor. Se coloque de pé, feche seus olhos, diga: Espírito Santo, trabalha em nós, trabalha por meio de nós. Nos ajuda a adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Espírito Santo, faz algo novo em mim. Transforma o meu coração. Seja o dirigente deste culto em nome de Jesus. Eu vim para te adorar. Eu vim para bendizer o seu nome. Concentre a sua mente, o seu coração nesse momento. Coloque o seu culto racional diante do Senhor, dizendo para Ele o quanto Ele é bom. Independente de como você está. Talvez alguns vieram aqui cheios de alegria, alguns cheios de tristezas, alguns cheios de preocupação, outros vieram agradecer por uma semana. Cada um entrou aqui com um objetivo hoje. Mas independente do que você veio trazer para o Senhor, além da sua adoração, principalmente você veio dizer que Ele é o Senhor dos senhores da sua vida. Independente de como você está, você veio dizer que Ele é o único digno da tua vida, do teu louvor e de como você reconhece o senhorio dEle. Independente da sua situação, você veio dizer isso, prestar este culto a Ele, amém? Então se concentre e abra a sua Bíblia em Salmos 33. Para você poder dizer o tamanho de Deus e o tamanho da sua criação. Senhor, hoje eu não estou muito bem, mas o Senhor é o Senhor. Eu não estou no meu melhor dia, no meu melhor momento, mas eu vou declarar diante da tua palavra que você fez todas as coisas que existem. Aleluia. Salmos 33. Vamos ler alternado, amém? Eu leio 1, você lê o 2 e assim por diante. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Cantai-lhe um cântico novo, tangei com arte e com júbilo. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conserva-lhes a vida. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja
Amém? Amém? Sobre essa palavra, se coloque de joelhos. Aleluia, e conserve o teu coração diante de Deus, apresente a Ele. Nós dissemos nesse salmo que Ele é dono de tudo, que Ele fez todas as coisas, que contra Ele ninguém pode cooperar. Contra Ele não há algo que possa vencer. Então apresente a Ele a sua vida e reconheça o senhorio dEle na sua vida, amém? Senhor, nós estamos aqui para mais um culto de domingo, Pai, para te engrandecer, para te louvar. Nós declaramos que o Senhor fez todas as coisas, que nós confiamos em Ti, Senhor, porque Tu és o Deus dos deuses, o único que tem poder de fazer e desfazer. Pai, nenhuma seta prosperará diante de nós, se não for a Tua vontade. Ah, Senhor, os cavalos têm muita força, mas contra Ti, Senhor, não há nada, não há ninguém que possa operar. Ah, Espírito Santo, aqui estamos diante de Ti, Pai. Ah, Senhor, mais uma semana que se encerra, outra que se inicia. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada pelo Teu sangue naquela cruz vertido por nós. Obrigada por o Senhor se apresentar a nós. Oh, Senhor, obrigada por nos escolher e nos amar. Pai, mesmo sem merecer, Senhor. Ah, Jesus, o Senhor é fiel. Mesmo que nós erramos, o Senhor nos ama, Senhor. Obrigada, Deus. Vem com uma unção de misericórdia, Pai. Vem com uma unção de perdão sobre as nossas vidas, Senhor. Vem, Espírito Santo, renova-nos mais um dia, Senhor. É o que nós te pedimos, Papai. Senhor, é o que nós te pedimos, que a Tua grande misericórdia, aquele que é grande em misericórdia, venha cobrir as nossas vidas nessa noite. Pai, perdoa os nossos pensamentos, a nossa maneira de agir, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, Pai. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, aquilo que nós falhamos. Pai, cada um que pensa em desistir, que pensa em parar, Senhor. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Reaviva a Tua igreja. Nos ajuda, Papai, a administrar as Tuas coisas, a colocar a mão naquilo, Pai, que pertence ao Teu reino. Pai, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Vai diante do Teu povo que aqui está prostrado de joelhos, Senhor, entregando a nossa oração a Ti. Pai, tentando ter um relacionamento sincero com o Teu Espírito. Toma na Tua mão, Senhor, a nossa sinceridade, Pai. Aquilo que nós não somos, nós Te entregamos, Senhor, e dizemos: nos conserta, Senhor. Nos conserta, Espírito Santo. Nós Te agradecemos, Papai. Visita, Senhor, visita, Pai, o casamento, a vida particular de cada um que aqui está, Senhor. Fortalece aquele que está fraco. Ah, Senhor, dá vigor àquele que está caído. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, Pai. Nos ajuda a aguentar o dia mau, Senhor. Que o Senhor disse que viria, mas traz alegria para o nosso coração, Senhor. Traz alegria para o nosso coração, Senhor. Traz satisfação sobre a Tua igreja. Ah, Senhor, só de declarar que o Senhor é o Senhor dos senhores, que o Senhor se deu naquela cruz por nós, isso deve nos alegrar, Senhor. Além do nosso dia a dia, além da nossa rotina, além dos nossos problemas, Senhor, está pago. O preço foi pago para que nós tivéssemos salvação e que possamos, Pai, caminhar diante dessa linha, Pai. Em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Dizemos: perdoa-nos, Pai. Dizemos: obrigada, Jesus. Ah, Senhor, nos fortalece, Pai. Essa é a oração da Tua igreja, Senhor. Nos fortalece, Pai, para amar ao próximo, Senhor. Para amar ao próximo, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Eu peço que você interceda pela vida que você veio apresentar hoje. Pode ser alguém que está enfermo na casa. Pode ser um casamento que está acabando. Pode ser alguém que pensou em se matar. Pode ser um ente seu que está perdido, às vezes nas drogas. Ah, Espírito Santo, visita, Pai, as orações e súplicas do Teu povo.
Senhor, nesse momento nós deixamos de orar apenas para nós, para orar pelo outro. Assim como o Senhor disse, orai uns pelos outros, para que sejamos curados. Então derrama cura sobre nós, Senhor. Visita o meu vizinho agora, papai, que precisa ver o Senhor na minha vida. Visita, Senhor, aquele que trabalha comigo agora, que ele possa ver Jesus na minha vida. Senhor, visita, papai, aqueles que estão agora, Senhor, na beira da rua, pensando em se matar, pensando que não tem mais jeito. Senhor, leva os teus anjos lá. Leva os teus missionários, Pai, em portas de prisão. Senhor, leva os teus missionários em porta de orfanato. Pai, vai movendo o teu reino a favor da tua obra, daquilo que o Senhor pediu para que nós fizéssemos. Vai enviando, Senhor, diáconos à porta de hospitais, Senhor. Senhor, que eles possam orar e decretar cura sobre vidas. Senhor, apresento a Ti, Pai, cada nome neste livro. Senhor, apresento a Ti cada nome que tem sido colocado no grupo, que precisa de um socorro, que precisa de um auxílio. Pai, visita, Senhor, visita a causa de cada um, que eles possam vir aqui dar testemunho da Tua bondade, da Tua fidelidade, do quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é fiel. Espírito Santo de Deus, vem, Pai, vem, Senhor, sobre as causas dos teus filhos. Senhor, sobre casamentos, Pai. Senhor, sobre maternidade. Senhor, nós te entregamos a vida, papai, do Alexandre, aleluia, da Adriana. Pai, nós te entregamos, Senhor. Jesus, cuida deles, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus que você está aqui, querido. O nome que pode fazer muito mais do que eu e você podemos imaginar. É por isso que você veio aqui. Você veio aqui buscar aquele que pode transformar a sua vida, que pode transformar os seus caminhos em caminhos retos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Algum irmão trouxe um testemunho hoje? Aleluia, um testemunho de vitória, de bênção para edificar a igreja. Alguém trouxe um versículo da parte do Senhor que gostaria de recitar aqui. Aleluia, todo mundo está em paz? Pegue a sua oferta, o seu dízimo na mão. Aleluia, pegue aquilo que você trouxe para o Senhor no dia de hoje. Pode ser pouco, mas se for de coração vai dizer muito a Deus. Pegue a sua oferta, o seu dízimo. Agora chegou a hora de você abençoar as suas finanças, o seu local de trabalho, o seu patrão. Aleluia. Segurou aí na sua mão a sua oferta, o seu dízimo. Senhor, aqui está o que eu vim te entregar. Senhor, talvez seja pouco. Senhor, talvez hoje eu não tenha nada, mas o meu coração é a minha oferta diante de Ti. Senhor, eu vim te entregar a minha adoração, dizer o quanto o Senhor é santo, santo, santo. Obrigada, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigada pelo dinheiro que cai na minha conta todo mês. Obrigada pela minha dispensa. Senhor, abençoa, Pai, as mãos dos meus patrões. Abençoa a empresa em que eu trabalho. Abençoa o meu ir e vir. Senhor, eu te devolvo aquilo que o Senhor já me deu. O meu salário veio de Ti e hoje eu entrego no Teu altar. Pode trazer à frente, amado. Aleluia, traga à frente a sua oferta, o seu dízimo. Eu quero chamar aqui o grupo de louvor para estarmos adorando a Deus. Aleluia, glória a Deus. Entregue a sua oferta com alegria. Aquele que dá com alegria, aleluia, certamente colherá. Isso é o que a palavra do Senhor diz. Espírito Santo, nós desejamos a Tua presença, Senhor. Nós desejamos sair do automático, Senhor. Vem louvor, vem adorar a Deus. Espírito Santo, feche os teus olhos. Diga que Ele é bem-vindo no teu coração. Fala para Ele: Senhor, eu quero viver algo novo. Me usa para a Tua glória.
Aleluia, Tu és bom, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Bendizemos o Teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que o nome do Senhor seja engrandecido. Aleluia, nesta noite. Você parou? Viu como é que está a atmosfera? Olhou do teu lado aí? Direita e esquerda? Tem alguém, não tem? Se não tiver, dá uma olhadinha aí que tem alguém em pé ainda. Glória a Deus. O nosso amiguinho, nosso irmãozinho, jogou o bichinho dele para cima e caiu em cima do telhado da igreja. E ele entrou em desespero. E a mãe dele falou assim: ele só tem esse, ele só fica com esse. Eu falei: Jesus, e agora? Quem vai subir no telhado da igreja? Se cair, vai achar que é aquele que os amigos trouxeram na presença do rei, que é o Senhor Jesus. Aí o Tiago subiu lá e pegou o bichinho. Glória a Deus. Esteja atento para servir aquele que está perto de você nesta noite, aleluias. Com a sua oração, com o seu culto racional, aleluias. Glória a Deus. Você veio adorar o Senhor nesta noite? Veio dizer que Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Você pode ficar de pé em nome de Jesus, aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo. Coloque as suas mãos para o alto. Aleluia. Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Aleluias. Mas ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluias. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou
minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Ele é digno, digno é o Senhor, sobre o trono está. Oportunidade, aleluia. Sobre o trono está, aleluia. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Eleva as tuas mãos, aleluia. Ressuscitou, digno é o Senhor. Aleluia, as palmas louvam ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluias.
nada sou sem ti. Perdido sou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Meu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade reina em Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Nós queremos declarar, Jesus. Nós nada somos sem o Senhor, aleluia. Nós pedimos, Senhor Deus, ali nós estávamos, ó Pai. Oh, Espírito Santo, aleluia. Nós queremos declarar, Senhor. Queremos declarar, Senhor. Queremos declarar, Senhor Deus, aleluia, a tua presença neste lugar. Jesus, eu nada sou sem ti. Perdido sou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Nada somos sem ti, Jesus. Cada dia mais precisamos mais e mais e mais de ti, Jesus. Aleluia, glória, 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 glória. Aleluia.
Aleluia. As palmas louvam o Senhor. E assim agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus, o que seríamos sem Jesus, né? Quando nós olhamos para nós e pensamos, se não fosse Ele, o que seria de nós? Onde nós estaríamos agora? Quais seriam as nossas aspirações? Qual seria o nosso futuro? Qual é a promessa que nos aguardaria se não fosse esse Deus? Você se conhecendo, sabendo quem você é de verdade, se não fosse Jesus, o que seria de nós? Que bom que Ele veio, que bom que Ele nos ama, que bom que Ele te perdoa a cada amanhecer, que bom que Ele te dá uma nova oportunidade de ser melhor a cada dia. Agarre essa oportunidade. Diga: amanhã eu vou ser melhor que hoje. Hoje eu falei, Senhor, mas amanhã eu vou ser melhor que hoje. E assim nós prosseguimos até que Ele venha nos buscar. Porque não é sobre ser perfeito, é sobre aceitar este Cristo na minha vida, na sua vida, todos os dias. Permaneça. Hoje eu quero apresentar os visitantes Ezequiel, Rose e Leonora. Estica a mão assim, ó. Como a igreja recebe eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais 10. Aleluia. Aqui está a família de Cristo. Sempre que você quiser fazer parte dessa família, a casa é do Pai. Ele está te esperando. Hoje nós temos o pastor que vai ministrar para nós. Ele é um presidente, um dos presidentes da sede, e ele vai estar ministrando a palavra para nós nessa noite. Recebam ele com as palmas, amém? Fernando, pastor Fernando, tá bom? Eu fiquei com medo de errar, achei melhor perguntar. Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. É muito bom estar com vocês aqui, viu? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu trago o abraço, primeiramente, da minha esposa, e lamento muito de ela não estar comigo. Hoje seria o nosso terceiro compromisso, e ela falou assim: Fernando, eu gostaria muito, mas eu não estou em condições. E nós temos um filho também, o Isaac, que fará 15 anos. E ele precisava da nossa atenção. Obrigado. Da nossa atenção também. Então, infelizmente, nós não podemos estar aqui em família, que é como eu gosto de andar junto com a minha esposa e junto com o meu pequeno... Quer dizer, um dia foi pequeno, né? Pequeno grande filho. Pastor José, é muito bom estar com você aqui, viu? É muito bom conhecê-los. É a primeira vez que eu venho aqui, ao longo dessa toda a minha vida, que faço parte da Pentecostal da Bíblia. E é uma alegria enorme conhecê-los. Fazer parte desse momento com vocês, estar aqui hoje, é uma alegria muito grande. Enche de satisfação, enche de entusiasmo os nossos corações. Trago o abraço também do pastor Francisco, a quem vocês acredito que conhecem mais ou menos. Não me julgue por aquilo que vocês conhecem, tá, gente? Pastor Francisco é mais ou menos, eu sou melhor que ele. Ele só é o que é por causa da Débora, tá? Se não fosse a Débora na vida dele, ele não seria o que ele é. Então, se vocês encontrarem ele por aí, pode falar que eu falei mal dele, por favor, tá? Me ajudem nisso.
Trago um abraço do pastor Eliomar também. Essa equipe que tem estado, nós temos estado juntos pastoreando a Pentecostal da Bíblia durante esses 11 meses já, né? E tem sido dias muito difíceis, desafios atrás de desafios. Temos uma grande missão, que é fazer com que a nossa igreja, a nossa instituição, volte a ser uma igreja que as pessoas queiram fazer parte. O pastor José sabe muito bem do que nós falamos. Nós queremos voltar a sonhar com aqueles que sonham, acreditar com aqueles que acreditam, amar com aqueles que amam. Então eu venho aqui trazer uma palavra que eu espero em Deus que ela possa gerar reflexão em todos nós aqui nessa noite. E o salmo que eu vou ler no livro de Salmo, é o Salmo 1. Nós vamos refletir um pouquinho em um texto, e nessa reflexão é uma palavra que nos leva a pensar, que nos leva a olhar para dentro de nós e nos leva a tomar uma decisão, a fim de que venhamos experimentar coisas melhores na vida. Às vezes nós precisamos romper com aquilo que nos atrapalha, romper com aquilo que não é bom. Então o Salmo 1, ele é um salmo cheio de lições e instruções, e são essas lições e instruções que eu quero partilhar com todos vocês. O texto vai dizer assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo de número 1, versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Amém. Senhor Jesus, a minha oração nesse momento, eu peço que o Senhor venha mais uma vez usar a minha vida para falar com a sua igreja, com o seu povo, com seus filhos. E todos nós saiamos daqui, Senhor, tocados por sua palavra, alcançados por sua palavra. No nome de Jesus, fala com cada um de nós, Pai. Fale com cada um de nós. Amém. Amém. O livro dos Salmos, ele é o coração da oração do povo de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o povo de Israel, ele possui uma série de regras, normas, ele possui uma série de princípios, atitudes, que estão relacionadas diretamente com aquilo que eles conheciam, sabiam. Todo o seu culto era baseado em alguns elementos. E entre esses elementos que estavam presentes no culto, nós temos o livro dos Salmos. Os Salmos são músicas. Os Salmos são canções, orações. O Salmo é o registro do coração de gente de verdade, de gente que sofre, de gente que chora, de gente que está angustiada, de gente que está vivendo dores, de gente que está passando por momentos caóticos, ou de um povo que olha para o alto e diz: de onde virá o meu socorro? E eles chegam ao ponto então de dizer: o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do alto. Então os Salmos nascem das alegrias e das dores
de Israel e se torna o coração onde a fé se revela por meio então de canções, de súplicas e por meio do louvor. Alguém já disse que os salmos foram escritos por pessoas comuns que aprenderam a orar a vida, transformando suas lutas em diálogos com Deus. O teólogo Carlos Mesters escreveu e disse isso: os salmos foram escritos por pessoas comuns que aprenderam a orar a vida, transformando suas lutas em diálogo com Deus. Então o Salmo 1, ele funciona como uma espécie de porta, que apresenta então uma coleção de orações, de poemas, de adoração, que faz parte da vida do povo de Israel. E esse salmo, ou os salmos, serviu então para a liturgia do povo de Israel, do seu culto, ajudava então a expressar as suas alegrias, falava de arrependimento e servia então para essa condução. É o que nós fizemos agora aqui. E eu, Senhor, nada sou sem ti. É o que os salmos tratavam. Aquilo que as pessoas, aquilo que Israel sentia, eles cantavam culto após culto, reunião após reunião, oração após oração, a fim de que a igreja, o povo de Israel, e aqui a igreja do Antigo Testamento, que chama-se ajuntamento ou carral, que quer dizer comunidade, ou essa expressão de ajuntamento de pessoas, o texto bíblico vai dizer que esses homens e mulheres se reuniam e eles cantavam, lamentavam, oravam, clamavam a Deus, esperando do Senhor sempre o socorro que vinha do alto. Em particular, o Salmo 1 é um salmo que também possui cânticos e louvores, mas além disso ele possui sabedoria. Sabedoria porque ele é um salmo que vai apresentar caminhos em que nós podemos observar e entender o que nós podemos escolher ao passo que a gente vai vivendo, que nós vamos vivendo. E o texto vai falar sobre dois caminhos: o caminho do justo, que medita na lei do Senhor, e o caminho do ímpio, que se afasta destas orientações. Pense por um momento aqui nessa noite, como as suas escolhas diárias moldam quem você está se tornando. Isso faz sentido para você? Essa pergunta faz sentido para você? À medida que você vai vivendo, você tem as oportunidades de escolher quais são os caminhos que você quer para a sua vida. E essas escolhas vão moldando o tipo de gente que nós estamos nos tornando, à medida que a gente vai decidindo por A ou por B. Então, cada passo que nós damos, cada conselho que seguimos, vai formando o caminho da nossa vida. Então a primeira coisa que eu quero aprender com vocês aqui nessa noite é: olhe para as suas escolhas diárias e reflita sobre quais delas estão te aproximando de uma vida que honra a Deus e quais delas estão te afastando de uma vida que desonra ao Senhor. E antes de nós seguirmos na pregação, eu preciso entender com você quem é o justo, porque o texto bíblico está dizendo para nós aqui, no Salmo 1, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Ou seja, o texto está falando para nós sobre um grupo de pessoas que é chamado de justo. Mas antes de falar do justo, quem são os ímpios? Eu gosto de pensar e ensinar esse tipo de coisa, porque às vezes a gente utiliza uma expressão e a gente classifica a gente de um jeito que na verdade não está muito certo. Quando a gente fala, olha, cuidado com os ímpios desse mundo, cuidado com os ímpios. Quem são os ímpios para as pessoas, para nós, igreja? Geralmente você fala assim, o ímpio é aquele que não conhece Jesus, né? O ímpio é aquele que está no mundo, o ímpio é aquele que está lá fora fazendo o que está tudo de errado. Esse é o ímpio. Só que eu preciso te dizer que esse não é o ímpio. Esse nunca foi o ímpio. Esse de longe, passa longe de ser um ímpio na Bíblia Sagrada. O ímpio é aquele que comete impiedade. E quem são os que cometem impiedade? São os que, conhecendo a verdade, decidem andar na mentira e praticar a injustiça. O ímpio não é aquele que está fora da igreja, mas é aquele que vive dentro da igreja e pratica a injustiça. Então daqui para frente, vamos combinar uma coisa. Quem são os ímpios na Bíblia? Os crentes ruins. Quem são os ímpios na Bíblia? Quando a Bíblia fala de ímpio, quem são os que cometem impiedade? São as pessoas que não são cristãs? Não, são aqueles que cometem injustiça. Segundo a Bíblia, isso é o ímpio. Nós não podemos rotular um grupo de pessoas de uma outra forma. Pastor, como eu chamo aqueles que não conhecem ou não seguem a mesma fé que a minha? Uma pessoa que não faz parte da minha igreja. Simples assim. Quem é o outro? Quem é a pessoa que não frequenta a igreja? Um não frequentador da igreja. Uma pessoa que não é crente. Só isso. Simples assim. Então, pastor, eu não posso chamar isso de ímpio. Na verdade, você está rotulando uma pessoa que na verdade não tem esse título. O ímpio na Bíblia sempre será aquele que comete impiedade, injustiça. Aquele que tem a oportunidade de escolher a verdade, mas ele escolhe a mentira. Faz o que está errado. Amém? Estamos na mesma página agora? Todo mundo vai dizer isso a partir de agora? Amém? Então tá bom. Se eu sei agora quem é o ímpio, a pergunta que fica agora é quem é o justo. No Antigo Testamento, ser justo tinha total conexão e tinha a ver com aqueles que praticavam a lei do Antigo Testamento. A justiça lá no Antigo Testamento era uma forma de vida que compreendia o indivíduo que tinha um caráter, uma vida coerente às normas, aos ritos e à aliança do povo de Israel. Davi vai orar no Salmo 7, versículo 8, e vai dizer: julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Então, um homem íntegro e um homem justo no Antigo Testamento é aquele que estava comprometido com o coração, comprometido com as leis, comprometido com o templo, comprometido com a aliança, comprometido com toda esta relação que tinha a ver com Israel e o seu Deus. Então era um comprometimento integral. Então quem é o justo no Antigo Testamento? É aquele que obedece às aliança com o Senhor. E o que compreende a aliança? Viver de maneira justa, praticar todos os mandamentos, honrar o Senhor, dedicar a sua oferta e o seu sacrifício. Esse é o justo do Antigo Testamento, que honra o pai e a mãe, que honra o templo. Esse é o justo do Antigo Testamento. Bom, aí nós chegamos no Novo Testamento. Quem é o justo do Novo Testamento? Segundo Jesus, esse homem ou essa mulher que agora vive de maneira justa, ou é identificado como justo,
isso já não depende mais somente de um comportamento. Isso depende agora de uma ação graciosa de Deus. Porque mesmo lá no Antigo Testamento, todo mundo seguindo as leis, os mandamentos, essa prática ainda não possibilitava ao ser humano a experiência da relação com Deus de uma forma livre e espontânea. Ele sempre precisava de um sacrifício, de outro sacrifício, de um sacrifício e de outro sacrifício. Agora no Novo Testamento, o justo é todo aquele que passa pela porta, reconhece Jesus como seu Senhor, porque quem o justifica é o sangue do Cristo. Quem é o justo no Novo Testamento? Quem é o justo no Novo Testamento? O justo no Novo Testamento não é aquele que por meio das suas obras alcançou a justiça. O justo no Novo Testamento é aquele que reconhece os seus pecados, as suas mazelas, as suas dificuldades, as suas tragédias, quem ele é. E em Cristo Jesus ele tem o novo nascimento, e é o Cristo que o justifica, é o Cristo que diz: ele não é mais culpado, ele não precisa mais de sacrifício, porque eu pago agora, eu pago o preço, eu sou o sacrifício perfeito pela vida dele. Então, quando olhamos para essas duas questões, esses dois pontos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, Jesus vai mostrar para nós que cumprir mandamentos era algo que fazia parte do Antigo Testamento. Agora no Novo, é muito mais do que isso. É viver uma vida de amor, amar como Pai, perdoar como o Pai perdoa, servir ao Pai com todo o coração. É uma justiça agora que não nasce mais somente das atitudes, mas ela se expressa nas atitudes. Ela nasce do coração, mas ela se revela nas atitudes. Então, dessa forma, o justo, aos olhos de Cristo, é aquele que vive com um coração transformado pela misericórdia, e não apenas pela regra. A justiça de Jesus não é uma justiça legalista, ela é compassiva, redentora e relacional. Então, ser justo no Novo Testamento e em Cristo é viver em sintonia com Deus. Quando entendemos que ser justo é justamente essa experiência que alcançamos no Cristo, a gente agora, nós precisamos voltar para o Salmo 1 e tentar aqui entender o que este Salmo está nos comunicando. Porque o Salmo vai começar com a seguinte expressão. Se nós pudermos ler novamente Salmo 1, versículo 1. Existem aqui nesse Salmo, no verso 1, 3 verbos simples, ao mesmo tempo muito profundos. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós falamos aqui, obrigado. Nós estamos falando aqui então de decisões para uma vida melhor, ok? Quem são os ímpios? Quem são os ímpios? Aqueles que cometem impiedade. Quem é o justo? É aquele que agora é justificado pelo Senhor. Então, bem-aventurado é aquele que não anda, que não se detém e que não se assenta. Vamos memorizar essas 3 palavrinhas: andar, deter-se e assentar-se. Então, se eu quero levar uma vida segundo a vontade de Deus, se eu quero caminhar na direção que Deus proporciona para a minha vida, eu preciso evitar aquilo que me corrompe e abraçar aquilo que me santifica. Eu preciso
pastor José, evitar aquilo que me corrompe e abraçar aquilo que me santifica. Por essa razão, o Salmo 1, ele está apresentando esses 3 verbos que são significativos para nós: andar, deter-se e assentar-se. Então são 3 movimentos que revelam o coração do justo. São 3 movimentos que mostram o coração deste homem, desta mulher, que agora é entendida como justo. Então, a partir disso, a partir desse ensinamento, nós vamos aprender aqui nessa noite esses princípios que envolvem a caminhada cristã. Porque o Salmo 1 nos apresenta 3 movimentos que revelam um caminho, que revelam o coração do justo. Primeiro, o justo escolhe com quem anda. Amém? O justo escolhe com quem anda. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Andar é o primeiro movimento da vida, ou não é? Andar é o primeiro movimento da vida. Quando pensamos em andar, nós estamos pensando no primeiro movimento da vida. É o início da jornada. O momento em que as influências, elas implicam sim em direções para a nossa existência, para a nossa vida. O salmista então começa dizendo que o homem feliz é aquele que não caminha segundo o conselho dos ímpios, ou seja, que não segue o modo de pensar deste mundo. Minha gente, deixa eu dizer uma coisa para você. A sociedade que a gente vive, o nosso mundo, ele é cheio de regras, de valores, ele é cheio de princípios que nos levam à ruína, que nos levam à destruição. Existem certos entendimentos sobre vida, existem certos entendimentos sobre família, existem certos entendimentos sobre desfrutar das alegrias diárias, que não tem a ver com o evangelho, e tem a ver sim com a necessidade humana de se sentir vivo. Me parece que as pessoas, pela vontade de se sentirem vivas, elas querem criar, fazer aquilo que traz contentamento, porém não passa de momentos de felicidade. Todo mundo sonha com a viagem dos sonhos. Todo mundo quer o carro dos sonhos. Todo mundo quer a casa dos sonhos. Todo mundo quer ter o emprego dos sonhos. A grande questão é que ninguém se contenta com o que tem. E tudo que tem perde o seu valor. E aí a gente precisa sempre do mais novo. É o mais novo aparelho. É o mais novo carro. É a mais nova experiência de viagem ou imersão de viagem que você pode ter em qualquer que seja no lugar do mundo que for. O conselho dos ímpios representa as vozes que tentam substituir a vontade de Deus. São opiniões que parecem sábias, mas afastam o coração da verdade. O justo aprende a discernir essas vozes, meus irmãos. Ele não despreza o mundo, mas sabe ouvir com sabedoria, escolhendo andar na direção da palavra de Deus. O andar do justo é guiado pela luz da palavra e não pela escuridão das circunstâncias. A pergunta que fica é: com quem você tem andado? Quem de fato influencia a sua caminhada? Quem influencia a sua caminhada? Não, pastor, quem influencia a minha caminhada
é o pastor lá do YouTube. Não é o pastor José, porque o pastor José é o influencer lá do YouTube, é o pastor agora coach que traz uma mensagem toda inspiradora, que massageia o meu ego. Quando eu escuto aquele pastor, eu libero serotonina na minha alma e eu me sinto alegre, feliz. Aí eu sigo a vida. Aí eu chego na segunda-feira. Aí eu chego na terça-feira. E aí eu fico perguntando agora: Deus, aonde tem o próximo pregador que vai fazer com que as minhas experiências sejam renovadas? Tem uma coisa que renova as nossas experiências. Isso chama-se presença de Jesus. Paulo vai falar sobre contentamento, e ele vai dizer isso no livro, na carta aos Filipenses, e é uma das cartas mais maravilhosas no que se refere a alguém que sabe o que é, entendeu o que é estar contente com o que tem. Que ele vai dizer: gente, eu estou contente, seja na alegria, seja na tristeza, seja no muito, seja no pouco. Eu sei o que é, eu sei o que é tudo isso. Eu estou contente com o que eu tenho. Enquanto você não encontra o contentamento, tudo que você tem não é suficiente. Enquanto você não encontra o contentamento, tudo que você sente não é suficiente. Não é suficiente. Você levanta, você não se sente à vontade, aí você tem que sentar. Você se senta, você tem que levantar, porque você entende que tem que mover alguma coisa. Sabe que quando a gente não se sente feliz e pleno com o que temos, nada será suficiente. Não vai importar o carro que você tem, não vai importar a vida que você leva, não vai importar a viagem que você venha fazer. Você vai ficar cansado quando você chegar em casa de novo. Ou vai me dizer que quem viaja não se cansa? O pastor José, que está sempre viajando para lá e para cá, rodando o mundo, sabe? Ajunta ele, o amigo dele lá, o Francisco, sabe? Os dois viajam para cima e para baixo. Gente, você viajou, fala assim: eu descansei, ok? Você descansou um pouquinho, a cabeça. Mas se você não estiver contente com o que você tem, desculpa, você vai voltar para a sua realidade, você querendo sair dela. A gente não pode viver em fuga. A gente não pode viver em fuga. Eu penso que esses dias eu fui visitar uma pessoa, e essa pessoa recebeu um presente tão maravilhoso, só que eu fiquei com dó do presente dela. Porque como é que você pode receber, e aqui um exemplo, até porque nós estamos na internet, então vai que essa pessoa me veja. Vamos parafrasear o presente dela. Ela ganhou, tinha um carrinho bem simples tal, e eu entrei dentro desse carrinho dela. Simples, mas quando eu entrei, parecia que já tinha 20 anos que esse carro não via um aspirador de pó. Imagine a situação. Imagine a situação. Você preserva o meio ambiente, mas só que você não consegue entrar dentro do carro de tanta sujeira que tem lá dentro. De tanto lixo que tem lá dentro. E aí a pessoa ganhou um carro 0 quilômetro de bilionário. E eu fiquei com dó. Porque se a pessoa não cuida do pouco que ela tem, ela não vai cuidar do muito que ela ainda não tem. Se você não está satisfeito com o pouco que você tem, desculpe-me, quando você chegar lá em cima, você vai continuar sendo insatisfeito. Se você não cuida do pouco que você tem, desculpe-me, quando as coisas crescerem, você não vai cuidar do mesmo jeito. Você vai ser insatisfeito do mesmo jeito, insaciável do mesmo jeito. E aí as coisas não vão fazer sentido. Só que nós vivemos numa sociedade do quê? Do consumo. Uma sociedade do consumo. Você precisa ter, você precisa ganhar, você precisa acumular, você precisa ter.
Eu gosto demais da expressão de John Wesley, que dizia: olha, gente, ganhe o máximo que vocês puderem, guarde o máximo que vocês puderem, e doem tudo que vocês puderem. Doem tudo que vocês puderem. Doem tudo. Se as coisas acabarem na sua vida, o que sobra? Vamos pensar nisso? Se todas as coisas acabarem, as coisas, o que sobra? Quem é você sem as coisas? Quem é você sem as coisas? Não permita que você se torne um ídolo. Não permita que você se torne em um ídolo. Porque a Bíblia vai dizer que quando nós adoramos um ídolo que não tem mãos, que não tem pés, que tem mãos, mas não pegam, tem pés, mas não andam, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, aqueles que adoram esse ídolo se tornam como esse ídolo, vazio. Então, quando a gente faz de coisas o nosso ídolo, ou idolatramos coisas, nós nos tornamos seres coisificados. E essa coisificação nos coloca numa condição de vazio. E essa é a lógica do mundo. Não importa quem você é, e sim o que você tem. O que você veste te define. Como você anda te define. O calçado que você anda te define. Meu irmão, me desculpe, no dia da angústia é o seu caráter que vai te definir. É o seu caráter que vai te definir. É o seu caráter. É a escolha que você fará de dizer não, mesmo podendo dizer sim. Pois é, com quem você tem andado? Que conselhos tem moldado o seu coração? O andar do justo, vou repetir essa frase, é guiado pela luz da palavra e não pela escuridão das circunstâncias. Às vezes, o desvio começa com uma conversa mal colocada, uma amizade que rouba a fé, ou um conselho que parece bom, mas afasta você da comunhão com o Senhor. Andar com Deus é permitir que Ele determine o ritmo dos nossos passos. Andar com Deus é permitir que Ele determine o ritmo, a pulsação do coração de Deus determina o ritmo dos nossos passos. O Salmo 1 está nos apresentando esses três movimentos. Primeiro, o justo escolhe com quem anda. Segundo, o justo escolhe onde se detém. Nem se detém no caminho dos pecadores. Depois de andar, que é o primeiro movimento da vida, vem a tentação de parar. Vem a tentação da gente parar, de encostar, de achar e encontrar um lugar e ali a gente parar. Deter-se, segundo o texto, significa ficar, permanecer, se acostumar. Deter-se é se acostumar. O justo não se acostuma em caminhos que o afastam de Deus. O justo não se acostuma em caminhos que o coloca longe de Deus. Esse verbo detém nos mostra, na verdade, uma progressão espiritual. Primeiro vem o contato, depois a permanência, até que o pecado se torna um hábito. Veja a progressão negativa. Ele passa a andar, ele decide, é o primeiro ato. Aí vem os lugares que fascinam os nossos olhos, os lugares que nos apaixonam, os lugares que nos envolvem. E ali a gente cai na tentação de permanecer e nos acostumamos. Então esse verbo deter-se
detém, nos mostra, na verdade, uma progressão espiritual negativa. Primeiro, o contato com o que não é legal, não é bom. Depois, a permanência, até o pecado se tornar o hábito. O justo, porém, é aquele que não se acomoda. Ele sente desconforto onde Deus não está. E não encontra descanso no que fere a santidade de Deus. Esses dias eu passei por alguns episódios e uma pessoa disse assim: Pastor Fernando, eu não te chamo para ir na minha casa porque você não bebe. E aí eu não consigo sentar na mesa com quem não bebe. Eu digo, que pena que a nossa amizade nunca vai acontecer por causa da bebida. Porque eu gostaria de ser seu amigo, independente da bebida. Sabe, a gente não se acomoda com questões que são caras no Evangelho. O justo, ele sente desconforto onde Deus não está. Tem coisa que não faz bem e o coração do justo aperta, e ele vai se sentindo desconfortável. E ele começa a dizer: aqui não é meu lugar, eu preciso sair daqui, aqui não é meu lugar, eu preciso sair daqui, aqui não é meu lugar. E aí, quando ele encontra um ambiente onde existem cânticos, hinos, louvores, ações de graça, gente com mãos levantadas, pessoas com o coração quebrantado, gente de verdade, gente simples, gente verdadeira, eu quero estar nesse lugar. O texto está nos mostrando que o justo é como alguém que vive atento às fronteiras da alma, discernindo onde é seguro e onde não é seguro. E ele entende onde deve permanecer e onde ele deve fugir rapidamente. Gente, escute uma coisa. Com o diabo, você não fica dizendo aqui, só sai, vai embora. A Bíblia diz que o diabo a gente resiste. O que é mal, a gente não fica dizendo, sai mal da minha vida. A gente foge da aparência do mal. Gente, o diabo só faz isso desde quando o mundo é mundo. Ele é especialista em derrubar pessoas. Ele é especialista em derrubar gente que se sente a última bolachinha do pacote. Ele é especialista em acabar com a história de pessoas que acham que tem muita coisa para fazer e que estão acima ou são acima da média. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem determinados problemas na vida que você não enfrenta, você foge. Tem certas situações na vida que você não enfrenta, você foge. Não teste a sua força, não teste a sua santidade, não teste do que você é feito, reconheça do que você é feito. Pastor, mas eu preciso ter autoconfiança. Não, você é carne, você é ruim que nem eu, você é pecador que nem eu. A não ser que eu estou falando para uma igreja de anjo, ou de anja, está cheio de anja aqui, ó, cheio de anja, as asinhas das anjas, dos anjos aqui, ó, a coroinha. Eu não sabia que eu estava pregando para anjos e anjas, seres angelicais. Oh, meu Senhor, falta voar aqui, ó. Tem anjos voando nesse lugar, é os irmãos. E o pecador chegou aqui. Meu irmão, se tem uma coisa que eu tenho medo, eu tenho mais medo de mim do que do próprio diabo. Eu sei do que eu sou feito. Eu sei do que eu sou feito. Eu sei que eu preciso da graça de Deus. Eu sei que eu preciso do amor de Deus. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso estar num lugar seguro. E esse lugar seguro é a presença de Jesus. Esse lugar seguro é a presença de Jesus. Eu sei do que eu sou feito.
texto está nos dizendo então que o justo é como alguém que vive atento às fronteiras da alma, discernindo o que é seguro. Ele sabe que existem lugares, conversas e ambientes que alimentam o pecado. E por isso ele escolhe não parar onde o Espírito Santo não aprova. A pergunta que fica é: onde nós estamos parando? Quais caminhos têm prendido os nossos passos? Muitos começaram andando com Deus, mas se perderam nas distrações e feridas da vida. O convite do Senhor nessa noite é: levante-se e ande outra vez. O Senhor te levanta, o Senhor te levanta. O texto também está nos dizendo, o Salmo 1, um dos verbos é que o justo escolhe com quem se assenta. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assentar-se é o último estágio. Representa agora pertencimento, aliança, identificação. Eu me assento ao lugar que eu pertenço. Então o texto está dizendo que aquele que se assenta à roda dos escarnecedores, ele está agora participando de um lugar em que ele se sente representado, aliançado e identificado. Quem se assenta com os escarnecedores não está apto a ouvir sobre o próprio erro, mas torna-se parte do erro. Às vezes nós nos assentamos com determinados grupos de pessoas porque a gente quer afirmação e aprovação, e não verdade ou palavras que vão de fato nos conduzir para um caminho melhor. Sabe, às vezes aquela coisa que a gente está querendo fazer, e a gente pede 4, 5, 10 conselhos, e aí a gente acha o conselho que mais se aproximou com a vontade do nosso coração. A gente não quer conselho, a gente quer gente que confirma o que a gente está desejando. E aí você fica lá, unite, salamingue, vou escolher você. Essa é a palavra de Deus para mim. O que ele disse foi de Deus, porque confirmou o que eu queria. É sempre assim, meu irmão. É sempre assim. Quantos amigos de verdade você tem, que tem coragem de dizer para você: olha, você está fazendo isso aqui porque você está errado. Você tem que mudar de caminho. Quantos amigos chatos você tem? Amigo que coloca o dedo na sua ferida. Você tem gente assim? Tem gente? Se você não tem gente assim, arrume alguém. Saia daqui dizendo: Deus me mostra um chato para fazer parte da minha vida. Deus coloca um chato na minha vida, Senhor. Quantas pessoas chatas você tem ao longo da sua vida? Não olha para o lado, calma. Não denuncia ele. Não denuncia ela. Calma, calma. Mas se tem gente chata na sua vida, dê graças a Deus por essa pessoa. Se essa pessoa pega no seu pé e fala aquilo que você não gosta às vezes de ouvir, dá graças a Deus, porque essa pessoa está falando o que você precisa de fato ouvir. O justo escolhe com quem se assenta. Quem se assenta com os escarnecedores, ele se torna parte deles. Parece que a ideia de assentar-se na roda dos escarnecedores, traz aqui para nós uma espécie de cumplicidade. A roda dos escarnecedores é o lugar onde o sagrado é ridicularizado, onde a fé é tratada com ironia. O justo não deve se assentar ali, porque sua comunhão está na presença de Deus. A roda onde você não se senta, ou a roda onde você se senta, revela onde está o seu coração e a quem você pertence. Essas 3 escolhas para finalizar: andar, deter-se e assentar-se, formam então um retrato espiritual do justo. Ele evita o que corrompe, abraça o que santifica e encontra prazer na lei do Senhor. Encontra prazer na lei
do Senhor. No Salmo 1, então, o justo é comparado a uma árvore junto a ribeiros. E em Jesus nós descobrimos, meu irmão, minha irmã, que Ele é o próprio rio, a fonte que rega, fortalece e nos faz dar fruto nesta vida. Talvez você olhe para a sua vida e veja seus passos errados, os lugares onde você já se deteve, as rodas onde você já se assentou. Jesus está aqui nessa noite para te ajudar a recomeçar a sua história, a reescrever a sua história. Jesus é esse que nos conduz junto às águas tranquilas, e revela a sua graça a nós. Quando essa transformação começa em nós, a justiça deixa de ser um peso e se torna um fruto natural de quem vive perto de Cristo. E aqui eu quero concluir dizendo a todos vocês, irmãos e irmãs, que esse salmo nos mostrou que a vida é feita de caminhos, pausas e alianças. Cada passo que damos, cada lugar onde nós paramos, cada roda onde nós nos assentamos, tudo isso está moldando o tipo de pessoa que nós estamos nos tornando. O chamado de Deus para a sua vida nessa noite, ele é claro, é um chamado de amor. Evite o que corrompe e abrace o que santifica. Evitar o que corrompe não é viver com medo, mas é viver com o coração protegido na presença de Deus. É escolher o que edifica, é guardar o que é puro, é rejeitar o que fere a alma, é abraçar o que santifica, é abrir o coração para que o véu seja rasgado e o Espírito nos transforme de dentro para fora. O justo no Salmo 1 é como uma árvore plantada junto às águas. Ele não tem medo da seca, porque suas raízes estão firmes na fonte. Assim é aquele que evita o que corrompe e abraça o que santifica. Jesus nos convida nessa noite a ter esse coração transformado, a andar com pureza. Ele nos chama a uma fé que não se corrompe. Talvez em algum momento você se perdeu, mas o Senhor te chama nessa noite. Vem, volte, faça a minha vontade. E essa palavra não é para a gente só que está fora, é para todos que estão aqui. De repente a sua caminhada, a sua vida, a forma com que você está vivendo o Evangelho não reflete os princípios bíblicos. O Senhor está te chamando. Escuta a minha voz, meu filho. Escuta a minha voz, minha filha. Levante e volte a andar comigo, porque eu te reconstruo, eu te restauro, eu te animo, eu te levanto. Abrace o que santifica. Abrace o que santifica. Que as suas raízes estejam em Cristo, nesse que dá muito fruto, para a glória de Deus. Encerro dizendo: evite o que corrompe e abrace o que santifica. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. E aqui eu quero encerrar com uma oração, orando por você, minha irmã, meu irmão, todos aqueles que entraram aqui nessa noite. E se de repente o seu coração, a sua alma, aí dentro você está dizendo: Pastor Fernando,
era tudo o que eu precisava ouvir, porque eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso andar. Eu preciso decidir nessa noite não me deter mais e nem me assentar mais no lugar em que Deus não quer que eu me assente nem me detenha. Eu preciso andar na vontade do Pai. Que o Senhor Jesus toque no seu coração e você se sinta constrangido por decidir, constrangido em decidir o caminho que você precisa andar. Na minha oração nessa noite, é que pessoas aqui tomem essa decisão, porque o nosso papel como igreja é esse papel de acolher e de servir você. Nós queremos acolher você na sua necessidade, na sua dor, na sua fraqueza. Nós queremos acolher a todos, irmãos e irmãs. Aqueles que se sentem desafiados por essa palavra. Aqueles que se sentem tocados por essa palavra. E de repente você fala: pastor, eu quero tomar uma decisão para a vida, não para o momento. Se existem pessoas assim, que querem decidir, precisam decidir, eu vou fazer diferente. Eu quero pedir que você apenas coloque a mão no seu coração. Aí onde você está. Aí onde você está. Aí onde você está. E nessa decisão que você está tomando aí, saiba que o Senhor está te reconstruindo, te refazendo. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A minha oração sobre a sua igreja, a minha oração sobre o seu povo, a minha oração sobre todos que estão aqui, Senhor, que seja uma noite de reconstrução, que seja uma noite de reconstrução, que seja uma noite de reconstrução, que seja uma noite, Senhor, em nome de Jesus, de reconstrução. Pessoas sejam restauradas no poder do seu Espírito, pessoas sejam restauradas no poder do seu Espírito, pessoas sejam restauradas no poder do seu Espírito, pessoas sejam restauradas aqui nessa noite, Pai. Que haja, Senhor, dentro de cada homem e mulher, o milagre da transformação. Ah, Deus. Ah, Deus. Tu é este que nós podemos chamar agora de Pai. Não é mais somente o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Agora é o Pai nosso. 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 É o Pai que é nosso. É o Pai que é nosso. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te abençoe. E eu quero pedir nesse momento que você fique em pé por um instante. Pastor José pede que eu despeça os irmãos com a bênção apostólica. E eu quero fazer isso com muita alegria. Mas antes de qualquer coisa, eu queria muito que você pudesse encontrar alguém pertinho de você e desse um abraço bem forte nessa pessoa que está do seu lado e dissesse para ela como é bom fazer parte de tudo isso com você, como é bom estar aqui nessa noite com você. Dá um abraço forte nessa pessoa, vai, dá um abraço forte nessa pessoa pertinho de você.
Que Deus te abençoe. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Pastor José, como é bom estar com você aqui. Como é bom estar com o irmão aqui. Como é bom estar com cada um de vocês aqui. Quem nos acompanha em casa, pela internet, é bom estar com vocês. Como é bom fazer parte desse momento com a igreja do Senhor. Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe. Eu quero dizer aqui a todos vocês o que eu digo sempre lá na igreja de Ribeirão Pires. Eu venho lá de Ribeirão Pires, meus irmãos. É ali pertinho, né? Bem ali. Eu quero dizer a vocês o que eu digo para os nossos irmãos sempre lá, quando eu estou agora na igreja. Quando eu estou na igreja, eu quero desejar na vida de cada um de vocês boas surpresas no nome de Jesus. Amém? Uma semana de boas surpresas no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que seja uma semana de boas surpresas, boas notícias, boas mensagens. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo da promessa, e seja sobre cada um de vocês, irmãos e irmãs, que o Senhor, nosso Deus e Pai, Ele abençoe sua vida, Ele abençoe a sua casa, Ele abençoe a sua família, aonde quer que você entre, de onde quer que você saia, a bênção de Deus ali esteja com você. Que o Senhor abençoe o seu pão, a sua água de cada dia, a sua casa, assim como toda a sua família. Que o Senhor Jesus, o Senhor Deus nosso, Pai nosso, faça com que a luz do seu rosto santo resplandeça sobre ti, e sobre ti Ele derrame, transborde você, a sua casa, da sua muita paz, transborde você da sua muita, muita paz, hoje e para todo sempre. Quem concorda, diga comigo. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor José, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Os irmãos foram abençoados. Amém. Eu também fui. Às vezes um puxão de orelha é tão bom, né? Dói um pouco, mas é tão bom. Não é verdade? E a gente se esquece às vezes que estamos no caminho da luz. Não podemos nos esquecer. O caminho das trevas não serve para nós. E essa mensagem do Salmo 1, versos 1 e 2. E eu vou dizer para vocês, pastor Fernando não pregou tudo ainda não. Não pregou. Ele é professor de teologia, ele é teólogo. E com certeza nos ensinou muita coisa. Amém? Ele vai falar um pouco agora sobre o curso do EFE, tá? Eu pedi para ele falar, já comentei com vocês, mas como ele é o responsável pelos cursos de teologia, EFE, essa área, eu gostaria que ele explicasse para a gente e que ele falasse a respeito o porquê nós precisamos fazer esse curso. Nós estudamos, não é para ser. Nós estudamos porque somos. Essa é uma realidade. Teologia não é como faculdade, né, pastor? Não. As pessoas se formam em medicina e às vezes nem exercem. Teologia é algo que você vai aprender
e vai exercitar para o resto da sua vida. Enquanto você tiver fôlego de vida, Deus vai te usar. Amém, irmãos? Então o pastor Fernando vai falar mais um pouquinho. Eu vou usar ele um pouquinho mais, viu, pastor? Tenha um pouco de paciência. Depois nós vamos ter alguns avisinhos. Amém? Deus te abençoe. Eu só falo com vocês se vocês me prometerem uma coisa. Falar para o pastor José me convidar de novo. Eu quero muito voltar aqui em breve, estar com vocês. Eu mandei mensagem com a minha esposa assim: você perdeu. Que experiência gostosa de estar com vocês. Só o fato de ter colocado os pés aqui, eu já entendi no meu coração o quanto vocês são especiais. Ame esse lugar, gente. Ame esse lugar. Se porventura talvez você está pensando e questionando a sua participação nesse lugar, reveja isso em nome de Jesus. Ame esse lugar. Aqui é a sua casa. E eu te pergunto, como você cuida da sua casa? Como você trata a sua casa? Qual é a relação que você tem com a sua casa? Então ame estar nesse lugar. Ame servir gente. Ame servir pessoas. E se pergunte como é que você pode melhorar. Então, uma das respostas é estudando. Ah, pastor Fernando, eu não vou estudar porque isso vai me fazer ser um crente frio, um crente gelado, um crente... Teólogo é tudo gelado, não crê no Espírito Santo. É o que eu ouvi lá atrás, irmãos. Eu pastoreio a igreja de Ribeirão Pires, falar um pouquinho só da minha história, há 21 anos. 21 anos. Com essa carinha de jovem, pois é. Se você pensa o contrário, eu não penso isso de mim, tá? Mas há 21 anos atrás, eu e minha esposa fomos designados a pastorear a igreja de Ribeirão Pires. Nós começamos a igreja, sabe de que forma? Eu e ela começamos uma igreja fechada, que não tinha membresia. Não sei se você sabia disso, pastor José. Nós chegamos lá, há 3 meses a igreja estava fechada, sem culto, porque não havia mais membresia. As pessoas foram embora, enfim, a igreja fechou, acabou. E numa região que nós nunca tínhamos pisado o pé. Nós nunca tínhamos ido até então. O máximo que eu tinha ido é até a divisa. Eu trabalhava em Mauá, e aí depois vem a cidade de Ribeirão Pires. E quando nós fomos enviados para lá, 21 anos atrás, eu já era líder de jovens na igreja que eu fazia parte, em São Paulo, na igreja de Vila Santa Clara. Já era líder de jovens nacional, junto com o pastor Francisco, essa cruz que o Senhor entregou na minha vida. Nós nos conhecemos e caminhamos juntos há mais de 30 anos. Então somos amigos há muito tempo. E desde então a gente serve ao Senhor, e eu gosto de estudar, sempre gostei de estudar. E sempre fiz teologia, fiz meus cursos de graduação, sou formado em teologia pela Faculdade Metodista, segui nos estudos, me formei também como mestre em ciências da religião. E agora, nesse semestre, eu alcancei o meu doutorado também em ciências da religião. Então, eu já estou estudando constantemente na mesma instituição há quase 13 anos e meio, 14 anos quase, fazendo pesquisa em teologia. Mas isso é para mim, eu gosto de fazer isso. Então, qual a importância da teologia na vida de uma pessoa? Quanto mais você aprende sobre, mais habilidade você tem para falar também sobre. Isso não me prejudicou como pastor, como crente, muito pelo contrário. Me deu maturidade a enxergar alguns processos e questões da vida com muita naturalidade. Então, quando nós assumimos o ministério, e eu já sempre atuando como professor,
de teologia há bastante tempo, não só no nosso ministério, mas em outras instituições. Hoje eu coordeno o curso de teologia, uma das áreas do curso de teologia das faculdades bíblicas das Assembleias de Deus e de outras denominações, por exemplo. Então a gente vem caminhando e conhecendo muita gente e sabe da importância. Nosso ministério tem alguns cursos importantes. E quais deles eu quero falar com vocês aqui nessa noite? O primeiro é a Escola de Formação Eclesiástica. É um curso que tem por objetivo preparar aqueles e aquelas que querem servir no ministério. De que maneira? Pastor, eu cheguei aqui no ministério, sou um pastor, sou um presbítero, sou um evangelista. O nosso estatuto, ele determina que todos os oficiais venham realizar este curso. É para todos. Foi o pastor Fernando que instituiu isso? Há muitos anos atrás que isso foi estabelecido. Então, se você tem um chamado, se você quer servir na Pentecostal da Bíblia, você precisa ter esse curso. Pastor, mas para mim ter a unção, eu preciso do curso? Não estou falando de unção, eu estou falando do curso. Quem quer se tornar um médico precisa de medicina. Quem quer trabalhar em determinadas áreas precisa ter especialização ou capacitação para desenvolver aquele trabalho, ter experiência naquela área. Então, a Escola de Formação Eclesiástica é um curso que é oferecido para todos que querem servir. Quer dizer que ao fazer o curso, eu me tornarei um pastor? Não é isso. Então, são duas coisas diferentes. Se eu já sou, eu preciso ter. Se eu quero servir, é bom que eu tenha. Ok? Então é um curso que você vai aprender uma série de matérias voltadas à teologia, como introdução à Bíblia, introdução ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, questões básicas da teologia, que vão te ajudar no processos, como aconselhamento, pregação, você que lidera na igreja, tudo isso vai ser muito útil para o seu serviço. Então, Escola de Formação Eclesiástica. Você quer estudar e não tem como, ou as suas condições não são tão favoráveis, me procure, fale com o pastor José, me procure. Quem quer estudar, nós estamos dispostos a ajudar, ok? Dispostos a ajudar. Quem quer estudar, nós estamos dispostos a ajudar. Um segundo curso que eu indico a vocês é o curso o diaconal. É um curso que está, pastor José, nós estamos reformulando ele, estamos acabando já entregamos algumas matérias. Sensacional. O diaconal não é para diáconos. O diaconal é para aquele que quer entender sobre diaconia. Qual a diferença? Alguém se arrisca em dizer? Qual a diferença de ser um diácono ou viver em diaconia? Alguém sabe qual a diferença? Que alguém quer arriscar? Não. Diaconal é um curso preparatório para aqueles que querem ser diáconos. Só que a diaconia é mais do que um ofício eclesiástico. É um chamado para toda a igreja. Porque diaconia nada mais é do que servir, ou serviço. Então, nesse curso, pastor José, que o senhor pode ministrar aqui na igreja, nós estamos agora abrindo para todos os pastores que queiram ministrar, é um curso... É um curso que o pastor pode ministrar, ok? Para toda a membresia, tá certo? Pastor Fernando, ele tem um custo, ele tem uma taxa apenas, porque ele tem um processo de construção, e a gente precisa, obviamente, custear ele, mas não é nada absurdo, é uma taxa de R$29, que você pode pagar até o final do curso, ok? É muito caro, né? É bem caro, bem caro, e que o pastor José pode ministrar, amém, gente? Amém. Ou alguém que ele designe aqui também na igreja. Amém, pastor José? É um curso muito bacana, porque ele envolve as questões principais, pastor, que está relacionada com o serviço. Onde nasce a ideia de diaconia?
O que é diaconia na igreja? Qual o propósito da igreja? É ser uma igreja servidora. É ser uma igreja que acolhe os mais fracos, vulneráveis. É ser uma igreja que entende o seu papel sacerdotal, que é o serviço que está à disposição de todas as pessoas. Ok? Então, nós temos esse curso. Além dos cursos de básico em teologia, médio em teologia e bacharel livre em teologia. Todos esses cursos você pode fazer conosco, que isso vai te ajudar no seu ministério. Onde você quer chegar como ministro? Onde você quer chegar como pregador, pregadora? Estude. Isso vai acrescentar muito na sua vida. Estude. Isso vai te ajudar demais na sua vida. Eu não me arrependo em gastar o tempo que eu gastei e o tempo que eu estou gastando com os estudos na minha vida. Porque a cada vez que eu abro essa Bíblia e eu pego 1 ou 2 versículos e consigo pensar nesses versículos e ficar ali dias pensando nesses versículos, e uma palavra que surge no texto, isso me apaixona cada vez mais. A Bíblia Sagrada é apaixonante. A Bíblia Sagrada, além de apaixonante, é transformadora. Então eu te convido para uma experiência transformadora com esta palavra. Transformadora com esta palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É um texto que simples para nós, mas que fala de presente e de futuro. Mas não um futuro que a gente enxerga. É o próximo passo. Não ilumina mais do que a gente precisa. É só o próximo passo. Estando nela, nós estamos seguros. Amém? Então eu quero convidar vocês a fazerem parte. Pastor, é importante participar disso? É fundamental. É fundamental. Eu disse no início, ame a sua igreja. Agora eu vou estender um pouco mais. Ame a sua instituição. A Pentecostal da Bíblia tem 67 anos. E 67 anos de uma história séria. Nós temos uma história linda. Nós fazemos parte de uma instituição séria, linda, em que ao longo de todos esses anos, eu nasci nessa igreja. Eu conheci minha esposa nessa instituição. Eu só namorei com ela e ela comigo. Graças a Deus. E eu louvo a Deus por fazer parte dessa instituição. Então queira estar em tudo que a instituição tem a oferecer. Nos procure. Nos ajude. Pastor, olha, eu vou indicar para alguém. Então nos indique, por favor. Entra lá no nosso Instagram, o nosso site até janeiro. Ele estará no ar, um site reformulado e daí por diante. Levantou a mão porque quer fazer uma pergunta, né? Ah, não. Professor já veio isso, mão levantada, pode falar. Amém, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Estou à disposição, tá? O pastor José disse que a nossa igreja precisa de pastores. Que pena que eu não pensei nisso. Mas se eu pudesse mostrar para vocês uma foto, uma imagem, eu vou mandar aqui para o pastor José um vídeo. E o pastor vai compartilhar com vocês. Eu estou sem internet. Mas essa é uma... Aqui não tem internet, né? Mas uma igreja nossa lá no Paraná, na cidade de Loanda. Alguém já ouviu falar no país Loanda, né? Nós temos uma cidade chamada Loanda, lá no Paraná. Uma igreja, uma cidade maravilhosa. 23 mil habitantes.
E nós acabamos de fechar uma igreja porque nós não temos gente para mandar para lá. Nós temos uma igreja na Vila Zelina fechada porque nós não temos gente para mandar para lá. Mas não está fechada hoje, esse ano, depois que nós assumimos a presidência. Já está fechada há muito tempo. A igreja de Bauru estava fechada há 12 anos. 12 anos. E por bondade de Deus o telhado não caiu. Está lá até hoje intacto. Lá nós vamos reabrir agora no início de janeiro. Nós temos a igreja de Sarandi, que não tem gente, está fechada, correndo o risco de ser invadida. Nós temos pastores, pessoas cansadas, gente que clama pelo amor de Deus que enviasse um auxiliar, e nós não temos gente. Sabe, meus irmãos, eu cresci num ambiente em que no batismo eu dizia assim: Deus, eu me recordo como se fosse hoje, com os meus 14, 15 anos. Senhor, me usa porque eu quero um dia ser pastor. Me usa porque eu quero um dia ser pastor. Que vocês queiram servir ao Senhor. De repente você não vai ser pastor de igreja, mas você vai ser auxiliar de um pastor em alguma igreja. Porque existe pastor de igreja e existe pastor na igreja. Pastor de igreja é o pastor José, que pastoreia a igreja e administra a estrutura. Mas de repente eu estou aqui e eu também sou pastor na igreja, junto com o pastor José, e me tornando auxiliar do pastor José. Existem muita gente que precisa disso. Eu gostaria muito de tirar alguns de vocês do pastor José. Calma, pastor, calma. Se tem alguém que se candidata, pode falar comigo já, tá? Pode falar comigo. Mas, de coração, a igreja precisa de pastores, porque nós não temos gente que queira servir. Então, se você se sente desafiado, esse é o momento de você dizer: eis-me aqui, eu vou me dedicar, eu vou estudar, eu vou me preparar, e eu vou dizer sim para esse chamado. De repente você que está em pé na porta e servindo na diaconia do Senhor, você pode ser chamado para isso. Por que está todo mundo olhando para trás ali, gente? Tem alguma palavra profética ali sobre eles? Tem? Hã? Tem, José? Amém? Todo mundo está dizendo amém para eles ou amém porque eu estou falando? Mas se assim se sentem, queiram estar, queiram fazer parte. A igreja precisa. Pastor, eu quero servir, eu quero me tornar um pastor, mas eu não tenho condições. Converse comigo. Converse com o pastor José. Nós vamos fazer alguma coisa, né, pastor? Nós vamos fazer alguma coisa para ajudar aqueles que precisam e que querem. Amém, gente? Então, acesse lá, Seminário Teológico Porta da Vida, stpv.com.br. Lá você tem o contato da instituição, que você pode estudar de maneira online, EAD. O curso Bacharel Livre em Teologia, ele é um curso EAD, que acontece de maneira quinzenal. Uma semana você estuda online, ao vivo com os professores, de modo assíncrono, e na outra semana você fica só fazendo atividades em casa, sem aulas ao vivo, tá certo? Então quem quer estudar, tem oportunidade para nós. Pastor José, Deus abençoe. Devolvo o microfone para o irmão. Muito obrigado pela paciência de vocês. Falei demais aqui, e quando a gente começa a falar não para mais, né?